Oi pessoal, então, esse vídeo vai ser um pouco corrido porque o prazo para vocês entregarem é até hoje meia-noite. Então pode ser que no vídeo tenha até alguma coisa errada, algumas falhas. Eu fiz o material com muita pressa, mas eu vou tentar explicar pelo menos o funcionamento da câmera para que vocês consigam implementar ainda antes de entregar, tá? A implementação é simples, é um pouco extensa aqui, só a parte teórica explicando por que isso funciona. Mas depois na hora de implementar não é nada tão complicado que vai tomar tempo não, ok? Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas o mais breve possível aqui também, para dar conta de fazer a tempo. É, e aí só lembrando, eu vou passar aqui só a parte teórica, eu não vou mostrar a implementação. Então quem tiver dificuldade durante a implementação e não estiver conseguindo, me procura hoje ainda, entendeu? Me mande e-mail, entre em contato pelo WhatsApp, Telegram, que a gente dá um jeito de resolver, porque não toma tanto tempo, então dá tempo de fazer hoje ainda para entregar, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte: o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo fazer uma câmera que é uma espécie de fly camera, que eles chamam, que é uma câmera que vai voar pelo ambiente. Então a câmera tem que fazer alguns efeitos, como mostrando aqui no Blender, né? Do lado direito a gente tem a câmera, do lado esquerdo tem a cena, tá? Lembrando que aqui o Y está para cima, e eu deixei a câmera com o Y para cima, igual a gente está trabalhando no OpenGL. Então quando a gente mexer aqui, ó, tá vendo? A câmera se desloca, mas o foco dela também vai junto. Se ela for no eixo Y, ela sobe e desce. Esse efeito a gente não quer, tá? Porque a câmera é como se ela estivesse voando, mas só enquanto ela caminha. Então, por exemplo, no Z faz sentido ela ir, no X faz sentido, e aí depois o que vai acontecer é que ela vai subir, né? E ela pode até mesmo mover nesse eixo aqui. E aí depois que ela se moveu, agora quando você for mover para frente, ela vai mover nessa direção. Tá? Então, para isso, não basta apenas incrementar o y e o x como a gente vinha fazendo em alguns exemplos, porque se você só incrementar, o que acontece é que ela vem na direção do z, mas ela não vai na direção que ela está olhando. Tá? Então, a gente vai ver como fazer isso agora. Ok? Então, pronto. Deixa eu começar explicando o que vocês vão ter de variáveis, de funções. Eu vou tentar deixar nessa imagem aqui um resumo disso tudo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa são as variáveis que a gente tem. Quais variáveis você vai precisar para descrever essa câmera, para saber onde que ela está, como que ela pode se movimentar? A primeira variável que a gente precisa é a variável de posição da câmera. Tá? Nesse exemplo aqui que eu mostrei no Blender, ela está no 0010. Vocês podem ver aqui. Então, temos aqui o vetor de posição dessa câmera. Tá? Armazenado isso, a gente precisa da direção da câmera. Ok? A direção pode parecer pouco intuitivo aqui, mas geralmente ela é um vetor, tá? Na mesma direção do vetor de posição, ou seja, o nome direção é um pouco ruim, porque esse vetor ele vem na direção da câmera e não na direção que você está olhando. Tá? Então, ele é um vetor que você pega unitário, nesse caso aqui, a gente normaliza ele, para que você saiba a direção que essa câmera está olhando. Tá? Mas só com a direção não é suficiente para a gente escrever tudo. Por exemplo, com a direção você sabe aqui para onde a câmera está olhando, mas ela pode muito bem estar rotacionando aqui. Ela continua tendo a mesma direção, tá? Mas ela tem outros parâmetros. Então, só isso não é suficiente para descrever o comportamento da câmera. Então, o que a gente faz é acrescentar o vetor up, vetor cima, né? Que nesse caso aqui eu coloquei como 0, 1, 0, que é com o y para cima, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu coloquei um vetor unitário também na direção do eixo y, vocês podem ver até pelo sinalzinho aqui, que é onde está indicando para cima nessa câmera, ok? Então pronto, agora a gente tem, sabe onde que é o lado de cima da câmera, sabe a direção dela, sabe a posição dela. Então a gente já tem quase tudo para descrever. Só que no nosso exemplo aqui, como eu mostrei, a gente precisa saber também o que é direita e esquerda. Tá? Para isso é super simples, porque o que a gente pode fazer
calcular isso através do produto vetorial entre o vetor de cima e o vetor de direção, tá? Lembrando que o de direção ele vai na direção da câmera. Então, se a gente voltar aqui e pensar que tem um vetor aqui nessa direção, tá? E temos o vetor AP. E a gente quer que a nossa direita venha para cá. Então, o que a gente faz é pegar o AP vetorial, seguindo a regra da mão direita, né? O AP vetorial, o vetor de direção da câmera, e a gente vai conseguir obter o que é a nossa direita aqui, ok? Aqui eu coloquei só o cálculo, né, do produto vetorial, mas no final vocês podem ver que eu vou ter o eixo x positivo, que é a nossa direita aqui nesse caso. Então pronto, de variável, inicialmente que a gente parece que precisa é só isso, tá? Então o que mais que a gente precisa dado isso então? Como eu disse, a normalização desses vetores é importante. Eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Primeiro produto vetorial a gente viu aqui que a gente vai precisar de vez em quando. Então cria uma função de produto vetorial. Não vou explicar essa função aqui, porque isso é pré-requisito da disciplina e é uma função super trivial de fazer. Então é só implementar essa função que pega dois vetores, faça o produto vetorial e te retorne o produto vetorial, o vetor, né? Beleza. Agora, o que a gente precisa notar é o seguinte. Vamos supor que você queira movimentar no eixo X e você tem um vetor que indica qual que é a direita. Como que você faz para essa câmera se movimentar? Você soma o vetor da direita no vetor de posição. Então, você vai fazer com que a posição da câmera se desloque, né, na direção daquele vetor que você passou. Por isso que a gente quer que esse vetor seja unitário. Porque aí a gente tem um controle, né, ele seja normalizado, porque aí a gente tem um controle de mover sempre uma unidade. Ou então multiplicar por um escalar e mover menos que uma unidade até ou mais. Tá? Aí a normalização faz sentido para todos esses vetores. Isso, claro, com exceção do vetor de posição. Né? E aí o que a gente precisa então é criar uma função que normalize vetores. Também é pré-requisito da disciplina, também é uma função trivial de criar, mas eu recomendo que vocês criem para que ela normalize um vetor e retorne um vetor, né, normalizado correspondente àquele lá. Então pronto, de função que a gente parece que precisa para esse caso aqui, para essa representação da câmera e para poder realizar esses cálculos, né, do que é direita, normalizar, a gente precisa só dessas duas funções, ok? Então beleza, vamos para frente. O que mais que a gente precisa, o que está faltando aqui? Porque com isso a gente tem os vetores da câmera, então a gente consegue muito bem agora movimentar ela, né, no eixo X, e também tendo a direção a gente consegue movimentar ela no eixo Z, ok? E aí isso pode ser feito com as teclas do teclado. Então como é que isso vai ficar? Na movimentação a gente vai ter isso. O W, quando você apertar no teclado, lembrando que a gente vai usar WASD como se fosse as setas do teclado, ok? Então quando a gente apertar o W, o que a gente vai ter aqui é que a gente precisa pegar o vetor de posição da câmera e somar ele com a direção, tá, da câmera vezes uma constante. Erros aqui, eu troquei o sinal. Tá? Quando você apertar o W, a intenção é que você vá para frente aqui, né? Então, o que acontece é que o vetor de direção ele está subindo, indicando aqui. Então, você tem que, na verdade, subtrair o vetor de direção, tá? Para que você possa caminhar para frente. Tá? Porque invertendo esse vetor, você tem a direção para onde você está olhando. Então, aqui é só trocar o mais por menos, né? E quando você apertar o S, que você quer o efeito contrário de mover para trás, você vai trocar o menos por mais. Então, é só trocar esses dois sinais aqui. Essa constante que eu indiquei aqui é porque, como o vetor de direção é unitário, você pode multiplicar por uma constante que vai mudar a velocidade com que o seu objeto vai se mover. Tá? Então, isso daí vocês podem escolher de forma arbitrária para deixar uma velocidade que vocês achem interessante para a câmera. Quando apertar o D, a gente vai somar a posição com a direita, vezes uma constante, tá? Para mover a câmera para a direita. E quando a gente apertar o A, iremos subtrair essa direita para que a gente possa se mover para a esquerda, ok? Então, esse vetor direita vezes a constante. Então, beleza, com isso a gente tem como essa câmera vai se mover. Mas tá, estou passando isso tudo, todas essas informações, mas onde que vai usar isso no programa, no OpenGL? Como é que isso fica?
É bem simples. O que a gente está usando para determinar a posição da câmera, a gente está trabalhando com a GlueLookAt, tá? Para facilitar. Então, na GlueLookAt, a gente tem 3 parâmetros, que é o parâmetro olho, que eles chamam lá, que esse parâmetro, né, que a gente passa, ele é indicando onde que a câmera está, que é referente ao olho aqui do observador. Então, por isso que a gente pode fazer esse parâmetro ser igual à posição da nossa câmera, tá? Então, basta pegar o vetor de posição, mesmo depois dele ter sido alterado por essa movimentação aqui, é só você colocar esse vetor de posição como olho, ok? Beleza, próxima coisa, o centro. O centro, quando a gente passa na GlueLookAt, geralmente é o ponto para onde a gente quer observar. Nesse caso aqui, a nossa câmera, ela se movimenta de forma independente, então o que acontece é que o centro está sempre na frente dela. Independente para onde ela vai, independente de como ela rotacione, o centro é sempre na frente dela. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer para garantir que esse ponto fique sempre na frente dela é fazer com que o vetor de posição seja somado ao vetor de direção negado. Que aí o que acontece? A gente vai negando esse vetor de direção, a gente tem a direção para onde a câmera está olhando. Então, quando você soma esses dois vetores, você tem um outro vetor que vai indicar a posição um pouco à frente da câmera sempre, tá? Na direção que ela está olhando. Então, com isso, a gente tem o nosso centro sempre. Então, esse é o segundo parâmetro que a gente tem que passar, o vetor, que representa o vetor de posição menos o de direção. Tá? Por fim, a gente tem o vetor AP, que é o último argumento da GlueLookAt. Esse vetor AP é só a gente passar o vetor nosso que indica o vetor de cima, tá? Que é o vetor, nesse caso, 0, 1, 0. Uma coisa importante também é que, dada a direção, tá? Se você tiver a direção e você tiver onde que é para cima no mundo, você consegue calcular todos os outros vetores. Então a gente vai ver isso daqui a pouco, porque isso vai ser útil na hora de encontrar esse vetor AP, porque aqui ele está fixo, mas ele vai trocar conforme a gente muda a rotação da câmera, tá? Então, beleza. O que mais que está faltando então? Agora a gente já sabe quais os parâmetros que a gente tem que passar para o GlueLookAt, a gente já tinha alguns parâmetros e a gente já consegue fazer com que a posição da câmera mude, tá? Então a gente já consegue modificar isso daqui para gerar esse efeito, que é o efeito de movimentar no eixo X e o efeito de movimentar no eixo Z. O que falta agora é a gente causar o efeito de rotação, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Vocês viram na disciplina sobre o yaw e o pitch, tá? O roll aqui a gente não vai fazer, que é basicamente esse efeito, tá? A câmera nossa não precisa para esse caso. Então, para simplificar, a gente vai fazer só com o yaw e com o pitch, ok? O yaw e o pitch, eu vou dar uma explicação breve aqui sobre o que está acontecendo. É o seguinte, pensando só no yaw, né, que é esse efeito aqui, ó, vocês podem notar, testar até com uma caneta, coloque uma caneta na mesa e aí rotacione essa caneta. Considere com que a ponta dela seja o ponto que você está observando. Você pode notar que esse ponto ele não sofre variação no Y, tá? Que, considerando que o Y é para cima, né? Ele não sofre variação no Y. Então, mesmo que você mude o ângulo dela, suba a ponta dela e deixe no ar um pouquinho, você pode ver que se você mantiver essa caneta com o mesmo ângulo e rotacionar, o ponto não irá sofrer nenhuma alteração no eixo Y, tá? Então, esse ponto, as únicas alterações que ele sofre é em relação ao eixo X, ao plano XZ, né? Que considerando que o Y está para cima, nós temos o plano XZ. Então, esse ponto, conforme esse ângulo muda, né? Esse ângulo aqui é o ângulo do nosso yaw, conforme esse ângulo muda, esse ponto é deslocado. O novo valor dele, né, que ele vai ficar, é dado, no caso de Z, pelo seno do yaw, né, do ângulo aqui. E aqui o x vai ser dado pelo cosseno do yaw. Então, eu representei como θ aqui, então o seno de θ e o cosseno de θ vai representar essa rotação do yaw. Então, esse ponto vai ser deslocado para cá, ok? Mas por que não é a mesma coisa com o pitch? Então, no caso do pitch, o que acontece é que é como se ele pegasse esse ponto que está no plano XZ
e depois levantar-se esse ponto, tá? Porque é para onde ele vai estar observando. Vocês podem notar aqui o seguinte, se o ângulo, né, do pitch fosse zero, tá? Aliás, se o ângulo do pitch fosse 90, ou seja, você subiu tudo aqui, né, o cosseno de 90 ele é igual a zero. Então, o que acontece? Na hora que ele fosse igual a zero, né, o x deveria ser zero, independente de quanto for o yaw. Tá? Então, vocês podem ver que esse cosseno aqui do x ele vai afetar o ponto. O mesmo acontece para o eixo z, porque se fosse 90 também o pitch, o z também teria que ser zero, ambos teriam que ser zero. Mas a altura vai sempre subindo de acordo com esse ângulo. Então, o seno, né, que a gente está olhando o triângulo aqui, o seno do pitch, ele vai determinar a altura que esse ponto vai ficar. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, vocês podem ver que diferente do yaw, no pitch, você tem que ele afeta todos os três eixos, de alguma forma. No caso do x e do z, ele afeta com o cosseno, que isso vai determinar o tanto que ele vai se movimentar nesses eixos, e o seno aqui para a gente considerar o y, ok? Então, montando a fórmula da nova direção que você vai ter, né, conforme você rotaciona usando o yaw e rotaciona usando o pitch, tá? Essa nova direção vai ser dada por... Você vai ter que o seu novo x de direção vai ser igual ao cosseno de pitch vezes o cosseno do yaw, tá? Porque se o cosseno aqui do pitch for zero, igual eu expliquei, você teria que ter o x igual a zero. Então, isso eu acabaria multiplicando pelo cosseno do yaw. Então, é isso. No y você tem o seno do pitch e no z você vai ter cosseno do pitch vezes o seno do yaw, tá? Que, como a gente viu aqui, ó, o yaw afeta somente o x e o z e temos o pitch afetando todos os outros, tá? Isso é uma explicação bem breve. Eu fiz esse gráfico aqui correndo. Então, como eu já disse, pode acabar tendo algum erro, mas acredito que funciona. Então, o que falta agora para vocês é o seguinte: como que eu vou determinar que o usuário está querendo rotacionar isso clicando na tela? Então, o OpenGL tem duas funções, que é a função GlueCat, como eu falei, tem aqui o parâmetro I, Center e App, tá? Só para mostrar ela. Temos aqui uma função do Glute que resolve para a gente esse caso do clique. A gente tem uma função que chama Glute Motion Func. Ela vai tratar o clique enquanto ele estiver clicado e arrastando na tela, ele vai te retornar a posição em x e y que o mouse se encontra e ainda só vai ser executada se ele estiver pressionado e arrastando, tá? Então, o que acontece é o seguinte: assim que o usuário clicou, ele deu um clique, você guarda qual que é a posição de x e y como a posição anterior. Feito isso, assim que você movimentar o mouse, você vai ter um deslocamento tanto em x quanto em y. Então, o que você faz é o seguinte: você pega esse novo x, que essa função aqui vai te dar, e você subtrai pelo x anterior que você salvou do clique do mouse. E aí você vai ter o deslocamento no x, se ele foi para a esquerda, né, foi negativo ali, ou foi positivo. Conforme esse valor aumenta ou diminui, você aumenta ou diminui o valor do yaw, tá? Então, o que a gente nota aqui é que a gente vai precisar de mais uma variável, que é a variável yaw, que ela vai guardar o quanto você rotacionou, tá, nesse sentido do yaw. Então, o que a gente precisa, obviamente, também é o tanto que a gente movimentou no pitch. Para saber se o usuário, quando clicou, aumentou ou diminuiu o yaw ou o pitch, basta olhar que para o yaw você vai analisar o eixo x, tá? Que ele está indo na horizontal, e no pitch você vai analisar o eixo y. Tá? Uma sugestão que eu dou aqui nesse caso também é o seguinte: quando você for movimentar com o pitch, a gente não quer que o nosso observador consiga chegar a 90 ou passar de 90, porque senão vai ficar estranho parecer que ele movimentou com a cabeça lá para trás. Na horizontal faz sentido, né? Ele se movimentar e voltar para o mesmo lugar, mas na vertical a gente vai travar em 90, ok?
Mais uma coisa é que, lembrando, sempre que você fizer esse cálculo com essa função motion func, assim que você fez esse cálculo, descobriu quanto o usuário se deslocou no eixo X ou no eixo Y, calculou quanto você vai incrementar no seu yaw e no seu pitch, você salva esse novo valor de X e Y, tá? Como o valor anterior, porque assim que o usuário deslocar novamente o mouse com o botão clicado, essa função vai ser chamada novamente. E assim que ela for chamada novamente, você tem que saber onde que estava o X e Y anterior para saber para onde ele voltou a se deslocar. Então é só ficar fazendo esse processo que vai estar certinho. Agora, mais uma coisa, quando você for movimentar, imagine que você clicou numa tela, hoje em dia uma tela em Full HD tem 1920 pixels de largura, então imagine que você clicou num canto da tela no seu programa e arrastou até o outro. Se você for incrementar o seu yaw no X, né, a cada pixel que mudou, com o valor dele direto, inteiro, você vai ver que clicando de um lado da tela e levando até o outro, sua câmera ia rotacionar, né, em torno dela mesma várias vezes, porque a cada 360 pixels ela já daria uma volta completa. Então o que eu sugiro, para deixar esse movimento mais suave, é multiplicar esse valor por uma constante, por exemplo, por 0,1 antes de somar, que aí você vai somar 0,1 graus, né, vezes o tanto que ele movimentou no X, na variável sul do yaw ou do pitch, ok? Então aí vocês definem uma constante para isso. Até esqueci de colocar aqui, mas poderia ter colocado essa constante também, para vocês conseguirem determinar, né, a rotação correta para o yaw e para o pitch e não incrementar muito. Então beleza, por fim então, falta o vetor cima, tá? Só que esse é um cima do mundo. Então esse vetor vai ser, no nosso caso, para esse exemplo, vai ser sempre o 0, 1, 0. E esse vetor serve para quê? Assim que a sua direção for atualizada, tá? Com esse cálculo aqui, né? O usuário clicou, arrastou o mouse, você incrementou o seu yaw e o seu pitch, você precisa atualizar o seu vetor de direção, que agora ele está olhando para outro lugar. Então, para atualizar esse vetor de direção, o que você precisa é o seguinte: o vetor de direção foi atualizado e mudou. Quando ele mudou, você pega e faz um produto vetorial entre esse vetor, né, e o vetor cima, para poder conseguir achar o que é a sua direita, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. E aí, feito isso, você vai ter agora o vetor direita e o vetor direção. Então, basta fazer um produto vetorial entre eles para poder achar o seu novo vetor de cima, tá? Então, esse daqui vai ficar fixo o programa inteiro, mas esse vetor cima vai mudar. E aí, na hora que ele mudar, você vai passar para a GluLookAt o vetor novo que você achou após calcular e depois que a direção foi atualizada, tá? Então, lembrando, você vai ter a direção que vai ter que ser atualizada, a direita vai ter que ser atualizada, utilizando esse vetor aqui, e depois você atualiza o vetor que é para cima, tá? Então, beleza, agora a gente já sabe como alterar os valores para a GluLookAt, né? Alterar a direção, alterar a posição da câmera, fazer o yaw e o pitch. Então agora sua câmera já consegue fazer essa movimentação toda. Aqui eu coloquei só o que está no próprio outro slide aqui, né? Nesse. Só coloquei aqui como um resumo geral de tudo que você precisa no seu programa. E feito isso, você já consegue fazer a câmera se movimentar. Então, lembrando, para alterar no eixo X e no eixo Z, basta alterar a posição da câmera, já que o vetor de direção é sempre somado a ela, então vai manter tudo certinho. O yaw, quando você fizer, você vai ser com o usuário clicando e arrastando no eixo X e você incrementa uma quantidade nesse yaw. A mesma coisa aqui para o pitch, você incrementa, lembrando de travar e não deixar passar de 90 ou menos 90, tá? Feito isso, você atualiza seu vetor de direção. Então, você feito isso, atualiza o vetor de direção, tá? Recalcula o seu vetor de direita, dado direção e o mundo, e depois recalcula o vetor de cima, e aí passa esses parâmetros novamente para a Lookat, né? Para o próximo frame, para poder gerar essa nova posição, esse novo lugar onde a câmera está olhando, tá bom?
Acho que era só isso que eu tinha para mostrar sobre a câmera. Igual eu falei, foi um vídeo muito corrido aqui, mas é para conseguir dar tempo de vocês fazerem. Já são 1 hora, vocês têm até meia-noite de hoje para entregar isso. Tá? Então, como eu falei, qualquer dúvida me manda e-mail, entre em contato comigo, não deixem passar, tá? Nenhuma dúvida. O conceito aqui é super simples, é rápido de implementar, mas se você tiver alguma dúvida e não estiver entendendo, pode atrasar o desenvolvimento, tá bom? Então é isso, galera. Boa sorte para vocês aí no trabalho, no final da disciplina. Valeu!